Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. O assunto de hoje diz respeito a todos nós, né? De alguma maneira anda um pouquinho mais badalado, mas talvez a gente não tenha consciência do quanto é importante. A gente vai falar sobre habilidades socioemocionais e como trazê-las para dentro da escola, para a nossa vida, enfim, para o nosso dia a dia. Você já sabe, você participa com a gente, contando a sua experiência, tirando as suas dúvidas, enfim, enviando seus comentários pelas postagens no Facebook, ou se você preferir, estiver acompanhando aí o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior, né, da televisão e estiver do lado aí do seu smartphone, manda para a gente a sua participação pelo nosso número do WhatsApp, que está aí na tela. Vem para cá, a sua participação enriquece essa conversa e oportuniza a gente a ir para lugares mais longe. Então, vem para cá, que a sua participação é super importante. Antes de eu apresentar as entrevistadas de hoje, eu quero trazer para vocês o seguinte: habilidades socioemocionais andaram badaladas aí nos últimos tempos e ganharam notoriedade e também se tornaram um assunto popular, né? Se você for no Instagram, de repente você vai ver postagens sobre isso, postagens de vários orientadores, de coaches, enfim, falando sobre habilidades socioemocionais. Fala-se dela nas escolas, nas grandes corporações e até em palestras de autoajuda. Mas o assunto é muito mais importante do que a gente imagina. E das habilidades socioemocionais dependem, por exemplo, o desenvolvimento econômico e social de um país. Existe preocupação econômica em relação ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais em países com baixo desenvolvimento econômico, social, uma série de coisas, porque está relacionado também à maneira como a gente pensa o nosso pertencimento no mundo, na sociedade e o nosso futuro. Quem conversa conosco sobre esse assunto é Marisângela Siqueira de Souza, diretora adjunta da Escola de Formação Paulo Freire e coordenadora da Semana de Educação Socioemocional Carioca. Marisângela é professora de língua portuguesa, psicanalista e psicopedagoga, clínica institucional, especialista em educação corporativa e humanização do trabalho pela UERJ. Seja muito bem-vinda, Marisângela. Obrigada, é um prazer estar aqui no Hashtag Educa, principalmente falando sobre esse tema, né? Tão pertinente, tão atual e que está tão em voga, como você disse, né? Sempre houve, sempre foi necessário, mas finalmente parece que ganha o lugar de destaque tão merecido. E Letícia de Oliveira, que está sentada aqui ao lado com a gente, que é professora e coordenadora do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, ligada ao Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, a UF. E Letícia é pós-doutora em Neuroimagem Funcional e Machine Learning pela King's College London, na Inglaterra. Isso. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? É sempre uma grande oportunidade, uma oportunidade imperdível de compartilhar os conhecimentos que a gente adquire na academia, né, com toda a população. Então, esse é o papel o convite. Que eu acho que é fundamental. Quando a gente traz as universidades para você aqui no Hashtag Educa, seja você professor ou você que acompanha, que curte o hashtag, é justamente para fazer essa troca. Exatamente. Né? A academia aproximando da sociedade, devolvendo para a sociedade. E aprendendo com ela. E aprendendo. Né? Essa Porque troca é uma via de mão importante, dupla, né? é muito importante, com Essencial. certeza. Para a gente já começar a conversa, o que são essas habilidades? Habilidades socioemocionais. Vou deixar para mim, Letícia? Vou deixar para você. Bom, né, assim, de uma forma bem simplificada, é claro que nós vamos achar aí, né, diversas definições, mas eu gosto muito da definição que o Caballo traz, quando ele diz que é um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo, né, quando acontece ali um processo de interação. E esses comportamentos eles vão expressar as atitudes, os sentimentos, os direitos desse indivíduo, né? E o ideal é que isso seja feito de forma adequada à situação. Esse é o nosso grande desafio, né? Porque quando a gente consegue fazer isso de forma adequada à situação, geralmente isso minimiza os conflitos, né? Resolve os problemas imediatos da situação e até previne problemas futuros. Então, esse conjunto de comportamentos, né, que o indivíduo
vou utilizar esse repertório de habilidades que eu vou utilizar no momento em que se dá a interação. Quando a gente fala de habilidade socioemocional, não tem como não falar de interação. É claro que ela tem uma vertente pessoal, por exemplo, quando você fala da autogestão, da autorregulação, do autocuidado, né? Mas até isso tem relação com o outro, porque se você não passa por esse processo pessoal, né, se você não consegue agir pessoal, dificilmente você conseguirá agir coletivamente. E a gente aprende essas habilidades? Ou isso é nato? Como é que é? Então, complementando a resposta da Marisângela, né, na verdade, então, a gente na neurociência já sabe há um tempo que nós temos estratégias que nós chamamos de regulação emocional. Então, o que é isso? Nós temos respostas emocionais e essas respostas elas têm que ser adequadas ao contexto, né, que é isso que você está falando. E a gente sabe que há regiões cerebrais que regulam essa resposta. Então, por exemplo, nós temos uma região cerebral chamada córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, que é o que mais nos diferencia de outros animais e outros primatas. Nós temos essa região muito desenvolvida, que é uma região que nos dá habilidades para regular uma emoção de acordo com o contexto. E como você falou, isso é importante não só para a gente individualmente, mas para a interação com o outro, né? Então, você ganhou um presente e não gostou do presente, mas você gosta daquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai regular um pouco aquela reação. Sua reação, aquela cara, né? tipo... Não curti. Então, Pois é, eu curto a pessoa. Então, você gosta da pessoa. Então, isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo, né? Então, a gente, na neurociência, diz que há algumas emoções que são inatas, mas nós vamos desenvolvendo durante a vida uma capacidade de regular essas emoções de acordo com o contexto. E a boa notícia é que esse córtex pré-frontal, ele nunca para de se modificar. Então, é uma região plástica. Está sempre em modificação. Então, não é, a pessoa tem, eu tenho 50 anos, eu sou desse jeito. Não necessariamente. Olha só, você que tem síndrome de Gabriela, essa é para você. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Pelo que a professora Letícia está falando, não, né? Não necessariamente. É claro que a gente tem épocas da vida onde o cérebro é mais plástico, que a gente fala. Ele tem mais capacidade de se modificar. Infância, então aí já entra, né? Aonde que a gente trabalha as habilidades socioemocionais? A infância é muito importante, até os 5, 6 anos, porque o cérebro é extremamente plástico. Essa região especialmente. E a adolescência. É uma outra janela na vida que é importante para assim, elaborar, né, essas habilidades socioemocionais. Que a gente vai chegar lá, mas olha só, a gente vai ter agora, nos próximos dias, a CESEM Carioca, que vai trabalhar, vai trazer, vai capacitar, enfim, vai trazer as novidades das pesquisas, né? Até a Letícia participa, sim, né? No primeiro dia. Na CESEM, né? Exatamente. Letícia, a equipe delas, né, lá da UF e o UFRJ juntos, né? A equipe da doutora Eliane Volchon. Vocês vão falar com professores de todo o ensino fundamental, né? Desde a educação infantil até o 9º ano, como é que é? Sim, Flávia, a Semana de Educação Socioemocional Carioca está no 2º ano, né? Começamos no ano passado e nós estamos propondo essa semana justamente para dialogar com a rede sobre o tema, né? Falar de educação socioemocional. Eu acho que a gente já concluiu finalmente, né, que esse ser é integral, que ele não é apenas cognitivo, né, que ele é socioemocional. A Letícia está destacando aí a fase da infância, né, e adolescência como melhores fases, né, então, para desenvolver essas habilidades, mas não significa que após essas fases você não possa, né, desenvolver. Na verdade, é uma aprendizagem adquirida, é algo que você pode decidir aprender, né? Eu costumo dizer que o trabalho feito é você ampliar o seu repertório de habilidades socioemocionais. Todos nós temos um repertório, né? Já nascemos, né, com algumas predisposições e já vamos desenvolvendo. Mas todos nós também temos déficits nessa área, né? Então, essa intencionalidade de desenvolver, né, de aprender, de ampliar esse repertório de habilidades socioemocionais, que é, na verdade, ampliar a nossa competência social, né? Quando você traz isso para a escola, quando você começa a pensar isso desde pequeno, isso é fantástico. Então, a proposta da CESEM Carioca é justamente, né, trazer essa fala para a rede, trazer essa intencionalidade para a rede, que contempla, então, na sua prática educacional, o desenvolvimento dessas habilidades desde cedo, né? Então, vamos ter uma semana inteira, segunda a sexta,
educação socioemocional, começando no primeiro dia, né, com uma equipe de neurocientistas aqui, né, que eu estou orgulhosíssima de estar aqui com ela, aprendendo também. E elas estarão abrindo, então, na segunda-feira, a CESEM Carioca. Agora, vamos lá. Se a gente tiver que elencar, que habilidades são essas? Tem família assistindo, não só professor. Quer saber que habilidades são essas? Que habilidades são essas? Então, acho que uma coisa importante da gente destacar, né, assim, falando um pouco do ponto de vista da neurociência, da biologia, é que nós nascemos já com um conjunto de habilidades que são mais ou menos inatas, né, que já vêm com a gente. Então, nós, seres humanos, somos primatas e somos considerados primatas ultrasociais. O que quer dizer isso? Nós dependemos, a nossa sobrevivência, ela depende visceralmente um do outro. Diferente, nós podemos nos comparar com os chimpanzés, né, que são parecidos com a gente. Se colocarmos um humano e um chimpanzé numa savana africana, qual dos dois vai ter mais chance de sobrevivência, né? Se a gente for pensar as nossas garras, nós não temos garras, não somos velozes, não somos tão fortes, não temos dentes afiados. A nossa força em termos de sobrevivência vem do quê? Da interação com o outro. Então, a nossa força como espécie vem dessa capacidade de cooperação. Coletivo. Do coletivo. Essa cooperação, há vários trabalhos que mostram que ela já vem, a gente vê crianças de até 2 anos, 1 ano, 2 anos, extremamente cooperativas. Há experimentos dentro da neurociência e da psicologia que mostram que crianças até 2 anos espontaneamente ajudam um adulto, mesmo que não conheçam esse adulto, né? Tem uns experimentos que mostram assim que o adulto, ficticiamente, o experimentador, né, fica tentando abrir um determinado armário, a criança mal sabe andar, né, cheio de livro, tenta abrir o armário, a criança mal sabe andar, vai lá e abre o armário. Para ajudar. Para o adulto, para ajudar. Então, esse comportamento que a gente chama de pró-social, altruísta, ele vem mais ou menos já moldado para a gente. O que a gente precisa? É, primeiro, não perder isso, né? E aperfeiçoar essa habilidade, porque, como a gente estava falando, a nossa força vem dessa união, né? E eu acho que aí a escola é muito importante para justamente estimular os comportamentos pró-sociais. Que a escola é o território de socialização. Exatamente. Depois da família, né? Depois da família, né, é o contexto social em que ela está inserido, né? O maior contexto social que ela está inserido depois da família. Então, é propício demais para desenvolver essas habilidades, né, para estar potencializando as que tem e não perder, né? Eu achei essa fala incrível, né? Porque você vê a criança nascendo já tão solidária, tão cooperativa, por que isso se perde, né? Por que de alguma forma isso não é potencializado? Então, assim, é um assunto assim, extremamente pertinente para se falar de infância, para se falar de adolescência mesmo. Volto a dizer, eu não sou criança, não sou adolescente, não tem jeito para mim, de forma alguma, né? A gente, inclusive, nós estamos investindo muito, né, nesse tipo de compartilhamento, de formação, de troca com os professores sobre esse assunto, né? Porque aí você está falando aqui de alunos, pensa isso acontecendo no contexto escolar. Mas aí, como que faz se essa criança está aprendendo algo que ela não consegue ver no adulto? Né? Você está falando de autorregulação com a criança, ela está ali super curtindo e aprendendo e ampliando, e aí ela chega em sala de aula e encontra um professor, né, que não está com essa habilidade ali plenamente, né, desenvolvida, enfim, em ação na vida dele, que é a autorregulação. Isso traz uma confusão para a criança, né, que aprende muito pelo espelhamento, pelo exemplo, né? Ela é muito mais do concreto do que do abstrato. Então, a gente precisa pensar como adulto. Com certeza, os pais que estão nos assistindo, né, fica tão preocupado em desenvolver a habilidade socioemocional no filho, mas tem um conselho aí de começar por nós, né? Não, essa sua fala, quando eu estava fazendo o roteiro, eu vi, é uma preocupação de universidades, escolas, pesquisadores, professores de ensino médio, né, de ensino fundamental do mundo inteiro. É que você precisa criar um ecossistema nessa escola com habilidades socioemocionais. Não basta você tentar desenvolver isso no aluno. A escola inteira tem que abraçar o projeto das habilidades socioemocionais. Mas só para ficar um pouquinho claro, vamos tentar ver o que vocês querem dizer quando vocês falam autoconsciência. Seria uma percepção consciente das próprias atitudes, né? Então, assim, é uma coisa que as crianças aprendem e que nós vamos aprendendo, como a gente está falando toda a vida, que, assim,
quando você faz uma determinada ação, você pode fazer uma reflexão sobre aquela ação e tomar consciência da próxima vez para tentar modificar, se for o caso. Também é importante dizer que nem sempre essas estratégias autorregulatórias, elas são totalmente conscientes. Às vezes elas vão sendo aprendidas pelo exemplo, né? Por isso a importância do que vocês estão dizendo, de que tem que ser uma coisa compartilhada, né? Coletivo de novo, né? Coletivo de novo. Então, não necessariamente você tem que estar, não, eu vou agir assim, vou falar desse jeito. Não é necessariamente uma coisa mecanizada. Muitas vezes ela é incorporada, né, de maneira meio que inconsciente, assim, sem que a pessoa perceba. Mas, por exemplo, de uma maneira prática, a autoconsciência sou eu saber o meu posicionamento no mundo, por exemplo? Você conseguir se reconhecer, né? Reconhecer suas atitudes. Eu sempre digo assim, quando você olha para qualquer lugar, para frente, você sempre enxerga o outro. Você nunca se vê, né? Você sempre enxerga o outro. Você está perifericamente enxergando o outro, na sua frente enxergando outras pessoas. Então, esse exercício, né? Eu falo que é o exercício do espelho, né? É quando você consegue começar a prestar atenção em você mesmo. Quais são as suas reações, por exemplo? Como eu fico quando eu estou com raiva? Será que eu já percebi como fica o meu rosto? Que tipo de gesto, de expressão eu faço, né? Tem gente que assopra, tem gente que faz algum barulhinho com o canto da boca, né? Enfim. Mas será que eu já percebi isso? Será que ou é fácil eu falar do outro, perceber como o outro fica, identificar, ele não está bom, não está bem hoje. Talvez identificar no outro é mais fácil. E a gente acaba colocando, Flávia, inúmeros ruídos na nossa comunicação, né? E depois não entendendo por que aquela pessoa ficou chateada, por que ela entendeu errado, né? Porque eu fui tão claro, eu não falei nada demais. E a gente, na verdade, esse autoconhecimento, essa autopercepção, ela te ajuda, né, a se ver, a se perceber, não apenas para comunicar melhor, mas primeiro para você mesmo. Eu acho que é um grande feedback para você mesmo, para você estar bem, né? Você está falando assim, especificamente o quê? Como a gente, vou sempre que está falando desse assunto na educação, né? A gente tem que citar a BNCC, 2017, das 10 competências gerais, 4 são praticamente exclusivamente socioemocionais. E ali você tem um exemplo muito claro de que tipo de habilidades você deve, então, trabalhar com essa criança para esse autoconhecimento, para essa autorregulação, para essa empatia proposta, para essa resiliência proposta, né? Então, assim, eu sugiro a todos que trabalham com educação, que busquem isso. Já não tem mais aquilo, isso é para psicólogo. Não, isso é para educador, né? O educador que olha o ser integral para todas as pessoas, né? Então, são habilidades claras, assim, agir pessoal e coletivamente, apreciar-se, conhecer-se, desenvolver resiliência, empatia, isso tudo está lá, cooperação. Então, são habilidades, sim, para serem trabalhadas no contexto escolar. Foi importante você tocar nesse assunto, porque, olha só, a Marisângela trouxe para a gente a BNCC, que é o nosso, né, orientador a partir de agora do currículo escolar brasileiro, mas essa questão, ela também atinge outros países. A gente já sabe que também as habilidades socioemocionais estão sendo pensadas no currículo peruano, né, na Bolívia, em todos os países da América Latina. Existe uma preocupação, eu vou trazer para vocês dados do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ele tem uma preocupação com o ensino, né, das habilidades socioemocionais em países da América Latina e Caribe. Segundo esse estudo do BID, habilidades socioemocionais são fundamentais para a permanência do indivíduo na escola, o aumento dessa escolarização, geração de renda e trabalho e a diminuição do comportamento de risco e de violência. Quando essas habilidades, às vezes por N motivos, a gente não consegue desenvolver na família e a escola tem um olhar para essas habilidades, esse indivíduo pode ter sucesso escolar e, consequentemente, de alguma maneira, sucesso de socialização e sucesso na vida adulta, reduzindo uma série de índices negativos, econômicos e de violência. Vocês percebem isso? Flávia, assim, a minha área é psicologia social, né? Então, a gente tem uma área exclusiva de pesquisa para habilidades socioemocionais. Então, existem, sim, muitas pesquisas já que comprovam, né, que a ampliação do repertório de habilidades socioemocionais é preditora
de melhora de desempenho acadêmico, de diminuição de problemas de comportamento, por exemplo, diminuição de quadros de ansiedade, né? Então, isso já, assim, diversas pesquisas no mundo e no Brasil caminhando, né, avançando mais agora, nesse momento, mas internacionalmente você encontra diversas pesquisas mostrando, sim, um impacto, como o desenvolvimento dessas habilidades pode impactar, a gente está falando aí do indivíduo integral de novo, né? No desempenho acadêmico, questões de problemas de comportamento, questões familiares, relacionamento em todos os contextos, né? Acho que a Letícia, muito de pesquisa também, tem percebido... E um conceito importante, que a gente falou rapidamente, mas ele é fundamental, é o conceito de empatia, né? Então, a capacidade de se perceber no mundo, como você colocou, é muito importante, mas a capacidade de perceber o outro também é muito importante. E a gente sabe na neurociência que há neurônios no nosso cérebro que são ativados, que entram em atividade, quando a gente vê alguém fazendo alguma tarefa específica. É como se você simulasse internamente o que é ser aquela pessoa. Ou seja, você se coloca literalmente você no lugar do outro. Você se coloca literalmente no lugar. E a gente já sabe, isso tem substrato neural já, comprovando. Então, é muito importante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você entende um pouco a dor que ele está sentindo, por exemplo, né? E é mais fácil entender por que algumas, vamos dizer, atitudes não são muito adequadas, né? Então, se eu tenho uma atitude que eu consigo entender que o outro não achou legal, porque eu simulo, entre aspas, né, como é que seria estar naquela situação, eu posso, né, repensar essa atitude para uma próxima vez. Então, o conceito de empatia, ele também é muito importante para que essas habilidades socioemocionais elas aconteçam. A gente vai reforçar o que elas estão falando agora com um VT de um programa chamado Papo Aberto, da Multirio, que a gente fez em 2017, numa escola aqui da rede, com o Grêmio Estudantil, e eles pediram para falar sobre bullying na escola. E as falas são extremamente interessantes e reveladoras. Vamos dar uma olhadinha? Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou João Lucas, vice-presidente do Grêmio. Se apresente. O Grêmio é a representação dos alunos na escola e eu achei que isso seria uma grande motivação social para mim e para os outros alunos, que eles pudessem, tipo, se espelhar na gente, mas não tanto, porque eles têm que ser a pessoa que eles são, mas que eles pudessem ver alguns alunos que estivessem fazendo alguma coisa por eles, que estivessem cuidando deles em algumas outras instâncias. O que rolou de mais legal no encontro do ano passado foi a participação dos alunos, porque a gente, como foi nosso primeiro Papo Aberto, a gente pensou que não ia ter tanta participação dos alunos, que eles iriam ficar meio envergonhados para dentro, não iam falar tanto. E foi uma participação muito grande, a gente teve histórias, assim, ótimas de superação, de diálogo, de falar com os amigos, com as autoridades da escola. Muitos jovens, às vezes, não conseguem se abrir com os pais. Tem sempre aquela coisa assim, não vou falar com eles porque eles não vão me entender ou não vou conseguir explicar diretamente, mas assim, na escola a gente tem mais alguma intimidade com os professores, com o pedagogo, aí a gente consegue falar. Então agora vamos ser sinceros, e eu estou me incluindo nessa também. Quem é que na escola, em algum momento ou em vários momentos, sofreu bullying e não contou pra ninguém? Doeu pra caramba, não doeu? A gente não tem que guardar, como está aqui, ó, falar. Falar sempre. Sofrer, pra quê? Escola não é lugar de sofrimento, escola é lugar de vida, de alegria. O diálogo não pode ser também com o seu agressor, mas pode ser com alguém que você confie, ou com alguém que você saiba que vai poder te ajudar. Eu acho que a outra palavra importante que a gente tem que colocar ali no nosso painel é a palavra superação. Alunos que receberam a agressão, né, o bullying, mas que sofreram, mas superaram. Todas as dificuldades nós temos que vencer juntos com os nossos alunos, para que eles sejam pessoas melhores, cidadãos do bem, para construir e ajudar a melhorar esse mundo tão complicado.
Antes de tudo, a gente não pode deixar tudo que foi dito aqui entrar no ouvido e sair pelo outro. Antes de qualquer coisa, temos que colocar em prática tudo que está ali, falar, dialogar, esperar e multiplicar a ideia. Porque se a gente está aqui é para poder mudar alguma coisa, não é para deixar tudo do jeito que estava antes. Então a gente tem que pôr em prática. Esse foi o Papo Aberto. Tamo junto! Palmas, tamo junto! Eu queria que vocês comentassem. Eu gostaria de comentar. Então, uma coisa muito importante em relação ao bullying, retomando um pouco o que eu falei no começo, é que nós, como somos uma espécie não só social, mas ultra social, quer dizer, nós dependemos visceralmente um dos outros para sobreviver, a exclusão é terrível para a nossa espécie. Então, aquilo que você falou no começo, a sensação de pertencimento, ela é muito importante. A tal ponto que nós já temos evidências científicas de que uma pessoa que se sente excluída socialmente, ela ativa no cérebro regiões similares à da dor física. Então, se eu promovo dor física em alguém ou dor de exclusão social, as áreas no cérebro que se ativam são parecidas, mostrando que realmente a exclusão social ela é alarmante, ela é estressante, né? E tem um impacto muito negativo. Nós temos também evidências na literatura que as pessoas que se sentem excluídas ou não pertencendo ao grupo, elas têm queda de desempenho. Porque aquela ansiedade gerada, esse fenômeno é chamado de ameaça pelo estereótipo, né? Se você tem um estereótipo que não pertence àquele grupo, se você é muito diferente, você se sente não confortável, né? Não pertencendo. Isso é extremamente ansiogênico, isso gera ansiedade e faz com que essas pessoas, esses alunos na escola, a gente pode imaginar isso, tenham queda de desempenho, mesmo. Então, eles até têm capacidade, mas eles não vão demonstrar essa capacidade porque eles estão num estado de ansiedade. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar em termos de escola, porque essa questão de não pertencer ao grupo, ela acontece, né, em várias situações. Então, como lidar com isso? Eu acho que esse é um grande desafio. Como fazer com que as crianças se sintam incluídas? Porque se elas não se sentirem, certamente elas vão ter um problema, inclusive no desempenho. Acho que nesse momento a gente retoma tudo, né, que a gente está falando, a importância desse trabalho, né, de se pensar a educação socioemocional nas escolas, a importância desse educador se ver como um agente, né, para promover essa educação socioemocional. Assim, a gente faz uma CESEM Carioca, a gente faz diversas abordagens. Para quê? Para que esse educador que está ali, naquele contexto, vendo a situação e vivenciando, ele seja capaz de perceber o aluno em sofrimento. Talvez ele diga, poxa, eu percebi, mas eu não sei o que fazer. A escuta ativa já é uma coisa incrível, já tem um poder incrível. Você viu agora, né, o Papo Aberto, né? Uma atividade simples, né, que a gente acabou de assistir, uma atividade simples, uma atividade onde você está falando de fala, né, de se colocar, de não guardar, você está falando de superação e aquilo ali como ajuda nesse quadro de sofrimento. Então, esse educador, nós estamos aí, né, buscando trazer para a prática desse educador, né, esse educador que perceba, né, o aluno em sofrimento, que naquele contexto ali tem alguma situação, né, que está provocando essa dor quase física, né, que que a gente consegue, como a Letícia colocou, né, semelhante a uma dor física, pelo que ela provoca no cérebro desse aluno, e fazer algo, né, ainda que a escuta, é o apoio, é o suporte, as ações são simples. É interessante falar isso, que a gente fica um pouco confuso, mas as ações são simples, o acolhimento, o olhar, a escuta ativa, né? O perceber, né? A gente sempre diz assim, só de você validar o sentimento daquele aluno, daquela criança, já é muita coisa, Até se você tiver que corrigir algum comportamento, por exemplo, agressivo, valida o sentimento antes. Olha, eu sei que você está com raiva, mas não pode bater no colega,
né? Quando você valida o sentimento, esse acolhimento, essa escuta ativa, essa valorização, né, do sentimento e não enquadrando os sentimentos em bom, ruim, é um sentimento, todo mundo sente raiva, né? O pai e a mãe dele também, a professora também, né? Então, saindo desse quadro de culpa e trazendo esse espaço para a fala, para a escuta, para o acolhimento do sentimento, isso já é impactante. Olha só, a gente já estourou o tempo, que o pessoal me avisou aqui no ponto. O Hashtag Educa já está com o tempo no limite, mas eu gostaria que você desse o endereço de onde vai ser a CESEM e os dias da CESEM e o horário, quem pode participar e quem não pode. Tá, gente? CESEM Carioca. CESEM Carioca, de 19 a 23 de agosto. O ao vivo é no auditório da Escola de Formação Paulo Freire, transmitido para as 11 telesalas das 11 coordenadorias da rede. Nós teremos programação todos os dias, segunda e quarta, de 9 às 5 da tarde. E nos outros dias, somente pela manhã. Quero ressaltar, Flávia, que pela primeira vez, né, de forma inédita, a sexta-feira é dos pais. Nós estamos trazendo os pais, né? Falamos tanto disso aqui, né? O papel do adulto aí, do professor, dos pais. Então, de segunda a quinta aí para professores e para todos aqueles que querem assistir, porque vai estar pelo Facebook da Multirio, né? Também sendo transmitido em link aberto e pelas telesalas da rede e sexta-feira recebendo os pais. Ok, obrigada. Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, né? Nós trabalhamos nesse laboratório lá na UF. Eu trabalho com mais 2 professoras. A gente tem um grupo também no UFRJ, a professora Eliane Volchan, Fátima Hertal e a Karen Calaza também são professoras. Nós trabalhamos com essa questão de vão abrir a CESEM Carioca, segunda-feira, viu? Quem tiver dia dúvida, 19, só procurar. 9 da manhã, Estaremos essa equipe lá. maravilhosa estará conosco na CESEM. Só procurar. Se não conseguir falar com ela aí pelas postagens, só procurar na UF também, né? Para tirar as dúvidas. Estamos lá. A você que acompanhou a gente no Hashtag Educa, muito obrigada. Tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens, nas redes sociais da Multirio e no portal. Passa lá. Até o próximo hashtag. Tchau!